Antes de tudo, Fé! depois de tudo, Gratidão! e no meio, leia a Bíblia Cast. Começando, pessoal, começando mais um episódio do Leia a Bíblia Cast. Hoje eu não estou sozinho aqui, ó, do meu lado, Fernando Pinheiro e João 316 aqui, ó, me fazendo companhia ao vivo, dessa vez aqui comigo, né, para a gente comentar sobre o Evangelho de João. Que evangelho abençoado, né? Quantas mensagens maravilhosas nós temos lido no grupo de leitura anual, temos refletido, né, temos aprendido da palavra de Deus com a sua palavra, e estamos aqui para a gente bater um papo, para a gente conversar, né, para a gente relembrar todas as mensagens de João, do capítulo 11 ao capítulo 15, beleza? Você, muito bem-vindo, já quero convidar você a deixar o seu like, tá certo? Você que está chegando agora aí nesse episódio, 38º episódio, tá certo? Deixa seu like, compartilha o link, né? Chama os irmãos aí para assistir esse resumão com a gente, que está só começando, tá certo? E antes de começar o resumão, eu quero falar com você que está deixando sua mensagem, você que está participando, todos os irmãos aí participando, uma bênção, né, pessoal? Deixa eu ver aqui, ó, quem deixou comentário na semana passada. Deixa eu passar aqui rapidinho por quem comentou, quem deixou sua mensagem. Olha aqui, ó, tô vendo aqui o comentário de Sônia Lima. Sônia Lima estava ligada aí no episódio passado, dizendo: Jesus é a nossa necessidade básica. Pão, água e vida. Olha aí, é verdade, né? Jesus é a nossa necessidade básica. Pão, água e vida. Valeu, Sônia. Que Deus te abençoe. Continue firme e forte com a gente. E a Eliane Ribeiro também deixando a mensagem aqui, ó. Boa tarde, a paz de Cristo. Uma bênção, resumão. Amém, Eliane. Bênção também ter você com a gente participando. Que Deus te abençoe, irmã. Maria Aparecida Ferreira também deixou sua mensagem aqui no resumão passado. Maria Aparecida, um abraço. Ela colocou amém. Glória a Deus. Marilu também estava na área. Marilu também deixando aí, ó, sua mensagem. Ela colocou: a paz, irmãos iluminados, que Deus continue abençoando esse projeto maravilhoso, né? Que tanto nos edifica. Amém, Marilu, amém, que bênção. Continue com a gente, continue firme, continue dando like, né? Continue firme na leitura, que é o mais importante, a gente se manter firme, né, Marilu? Que Deus te abençoe. Nosso amado Jorge também deixou mensagem. Jorge sempre com a gente. Boa tarde, Jorge, que Deus te abençoe. Maria Lúcia também deixou mensagem, ela dizendo aqui: muito bom, a paz de Cristo, Maria Lúcia. Muito bom ter você também participando aqui do resumão. Miriam também deixou mensagem, tem muitas mensagens no último episódio, hein? Miriam deixou mensagem: boa noite, irmãos, boa noite, Miriam, graça e paz. Miriam sempre assiste o resumão aí de noite. Shalom também deixou mensagem, nossa irmã Vânia também participando com a gente. Que bênção, Deus te abençoe, Vânia, continue conosco. Laudiceia deixou uma mensagem aqui bem interessante, ó. Laudiceia estava com a gente no episódio passado, e ela colocou aqui: obrigado, irmãos, por esse resumão. Sempre aprendemos um pouco mais. Só hoje eu percebi que Jesus estava na festa quando foi ao templo ensinar. Graças ao comentário do irmão Fernando Pinheiro. Excelente, excelente. Deus seja exaltado. Olha aí, Fernando, ela se ligou que Jesus estava na festa por causa do seu comentário no programa passado. É legal, né, pessoal? O resumão é isso. A gente vai pegando aí um detalhe, o outro, né? Ó, Fernando viu um detalhe que às vezes eu não vi, que às vezes, né, João não viu, e a gente vai compartilhando, e às vezes você também vê um detalhe, né, que a gente também não vê, e assim a gente vai se edificando um ao outro. A bênção, né? Valeu, Lau, continue com a gente também. Tem um comentário de Bianca Pérez também, ó. Bianca Pérez mandou um comentário aqui que é quase um poema, ó. É quase um mote aqui, viu, Fernando, para um poema. Ela colocou assim, ó: Jesus é o pão da vida, Jesus é a água viva, Jesus é a luz do mundo, Jesus é o bom pastor e Jesus é a nossa esperança. Olha aí, ela fez um Jesus é, né? Jesus é o bom pastor, Jesus é a água da vida. Estou gostando, viu, Bianca? Valeu, valeu. Depois a gente vai pegar essa frase aí e ver se a gente consegue fazer um mote, um poema aí. Legal, Bianca. Continue participando. Bianca é uma bênção também. E no final ela botou: Jesus é a nossa esperança. Valeu, valeu, Bianca. Olha aí, coisa boa. Ela colocou: tem muitas pessoas no mundo que precisam tirar as escamas dos olhos para enxergar nosso Jesus como Senhor e Salvador. Verdade, Bianca. Muita gente mesmo, né? Muita gente precisa enxergar Jesus, né? Tirar a cegueira espiritual. E por fim, tem um comentário de Sueli. Olha aí, minha mãe, né? Sueli aí também participando. Ela colocou: muito edificante esse resumo da semana. Valeu, mãe. Muito legal ter você aqui com a gente. Minha mãe firme na leitura, firme do resumão aqui também. Estou gostando, estou gostando.
Valeu, mãe. Beleza, vamos lá, né, então, né? Fernando, João 3,16, estão preparados aí para a gente conversar sobre o Evangelho de João. Vou começar com João, então, né? Evangelho de João. Vou começar com João no capítulo 11. Como é que foi aí, João, seu destaque para o capítulo 11? A graça e a paz, né, estejam com todos vocês, né, os nossos irmãos, e para você que está chegando. Em algum momento, esse vídeo vai chegar para alguém pela primeira vez. Como o grupo está crescendo, né, a leitura, mais de 200 pessoas fazendo a leitura, então é possível que essa semana vamos chegar a 201, 202. Então, cada vez mais esse vídeo vai chegar para as pessoas. E eu quero falar com você que está chegando agora, né? Hoje nós vamos explorar os ensinamentos de Jesus no Evangelho de João, no capítulo 11 até o capítulo 15, e são muitos os ensinos, e eu digo para vocês, prepare-se. Eu, João 3,16, me sinto muito honrado em fazer parte dessa equipe, com o Daniel, com o Fernando e principalmente com você, ouvinte, que participa, como o Daniel falou agora, de Bianca, de Laudicéia, de seu Jorge, Marilu. Então, essa turma toda que está aí conosco, né? É com grande satisfação que estamos começando o resumão no Evangelho de João. Amém. Estamos felizes em ter você, né, conosco hoje e esperamos que você sinta inspirado e encorajado. Nunca esqueça que Jesus, ele é a nossa esperança. Sem mais delongas, né, Daniel e Fernando? Muito Vamos bom. embora para o capítulo 11. Né? O capítulo 11. Então, você que chegou aqui pela primeira vez, quando você abre a sua Bíblia, lá no Evangelho de João, capítulo 11, você tem 5 pontos. Quando você abre, a palavra de Deus, ela relata a morte de Lázaro. E Jesus é a ressurreição e a vida é um outro ponto. O terceiro ponto é Jesus chora. Depois nós vamos ver a ressurreição de Lázaro e o plano para matar Jesus. O que eu separei foi o versículo 35, o menor. Daniel me consultou na live de segunda, disse, João, confirma aí, se você tiver aí, Foi mesmo, confirma. é. Né? Você lembra? E esse é Bem, verdade, é o menor, eu confirmo, que é o menor versículo. Porém, contudo, todavia, vai depender da versão, da tradução, tá certo? Então, olha aí. em algumas versões esse é o menor. Outras versões é do Antigo Testamento, onde está escrito que Jó disse. Ah, tá. Então, vai depender da versão. Então, é o menor, eu confirmo, para as Ah, versões para as versões. mais, Mas é o menor mais do Novo Testamento, né, João? Pelo menos do Novo Testamento é, né? do Do novo. Novo é, né? Isso. Ah, boa, É. boa. Então, o ponto que eu quero parar é Jesus chorou. E Jesus chorou é algo importante. É um sentimento onde muitos teólogos vão comentar, mas eu queria colocar você, né? Você ouvinte, você meu irmão que está em Cristo Jesus, saber de você, por quem você tem chorado? Você tem chorado por quem? Não é? O porquê, né? Por qual motivo, não é que você tem chorado, né? O que você tem feito faz Jesus chorar? É uma boa pergunta, né? Agora, tem uma que eu quero finalizar, que é a seguinte: Jesus, ele lhe ama, isso eu tenho certeza. Agora, e você tem amado a Jesus? O que eu digo para você, ame sempre a Cristo. Maravilha, Daniel! Muito bom, muito bom. Aí, João, legal, né? Esse versículo aí, realmente, eu lembro que na live eu fiquei na dúvida, será que esse é o menor mesmo, né? Estava consultando ali os irmãos da live, né? Consultei João, que João é, né? Quem é melhor, né? Para consultar o João, o João, né? Foi bom. Valeu, pessoal. É isso aí, E pessoal. João, Jesus chorou. olha, tirar dúvida com João e melhor ainda no resumão. No resumão, olha aí, pronto. Agora no Neste resumão a gente domingão, tira. No neste resumão a domingão. gente tira toda dúvida aí. No domingão, né? No resumão a gente está aqui tirando todas as dúvidas. Muito bom. É isso aí, pessoal. Jesus chorou. Tão pequenininho, né? Esse versículo, mas tão forte, que nos faz pensar
tantas e tantas coisas. Como é que o Senhor do Universo chora, né? Você vê aí esse tipo de coisa. Eu lembro que no grupo teve muito debate também, muita gente comentando, muita gente, né, também com dúvidas, né? Muito legal, pessoal, muito edificante essa semana a gente pensando aí nesse versículo. Mas você, Fernando, como é que foi aí sua participação, sua leitura? Destaca esse versículo também, destaca outro versículo. Fala aí pra gente como é que foi, Fernando. Bem-vindo, pode dar suas boas-vindas também aí ao pessoal. Tira do mudo, Fernando. Agora. É uma alegria estar aqui com vocês, estar com os irmãos aí. Tenho certeza, centenas de irmãos aí assistindo ou que vão assistir, né, posteriormente. E a gente fica muito contente, é muito edificante a gente saber que Jesus chorou. E é uma controvérsia, porque será que chorar é bom? Mas a gente vê Jesus chorar por nós, a gente fica feliz. A gente sabe o quanto ele nos ama, né? Eu destaquei aqui, irmãos, poderia destacar todo o capítulo, como você faz às vezes, Daniel, se arriscando tudo lá na live. Tem hora mas que né, eu destaquei aqui o verso 4. O verso 4, quando Jesus, né, antes de ir ter o encontro com Marta e Maria e ressuscitar Lázaro, ele diz aos discípulos que essa doença não é para a morte, né? E ele diz, mas para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. E eu fiquei pensando, irmãos, como Deus é poderoso, como Jesus tem poder. A própria morte a serviço dele. A própria morte a serviço dele. Aquele acontecimento com Lázaro não era para glorificar a morte, não era para engrandecer a morte, não era para que a morte pudesse mostrar a sua capacidade, mas para que Deus mostrasse a glória dele. E eu fico pensando, como o nosso Deus é poderoso, né? Ele consegue usar qualquer coisa, até as coisas que a gente considera ruins para nós, Deus usa a serviço da sua glória, a serviço do seu reino. Isso me chamou a atenção, como todo capítulo, mas me chama a atenção mais uma vez. Não precisamos ter medo da morte. Eu digo isso para você, mas eu digo isso também para mim. Não precisamos ter medo da morte, porque a morte não é maior do que o nosso Deus. Jesus mostrou isso e ele disse, aquela morte de Lázaro era para glorificar. E se a nossa morte for para glorificar também a Deus, que a gente aceite isso, que a gente tenha... Agora, é preciso a gente permanecer em Jesus para aceitar isso. Vamos ver isso lá na frente, né? Mas foi esse o que me chamou a atenção, Daniel. Como sempre eu falo, não só isso, tudo chama atenção, mas foi esse o meu destaque para esse capítulo 11, no dia de hoje. Legal, Fernando, muito bom. Essa questão, esse tema, né, da morte, né, que a gente tanto debate também, a gente tanto tem medo, né? E você me lembrou realmente que Jesus, ele trata a morte como um sono, né? Eu lembro que no versículo anterior ele fala, né, para os discípulos, né? Nosso amigo Lázaro dormiu, né? Adormeceu. E os discípulos nem entenderam na hora o que era esse adormecer, mas realmente para Jesus a morte é um sono e a gente tem que tratar assim também, não ter medo da morte. Muito bom, Fernando, muito bom, João. Olha aí, Evangelho de João, capítulo 11, né, com nossos destaques, com nossos comentários aqui. E vamos agora falar do capítulo 12. O capítulo 12, onde Jesus ele também fala algumas coisas importantes para a gente, né, João? Fala aí qual é o seu destaque do capítulo 12, João. É bom relembrar para os nossos irmãos, tá certo? Mas é bom informar você que está chegando pela primeira vez. Quando você abre o Evangelho de João no capítulo 12, vai ter 7 pontos. Primeiro ponto, Jesus é ungido em Betânia, e eu fico nesse ponto. Mas tem outros, por exemplo, tem o plano para matar Lázaro, Jesus entra em Jerusalém, alguns gregos desejam ver Jesus, Jesus ele fala da sua morte, temos aí a incredulidade dos judeus e temos o último ponto, onde é o resumo do ensino de Jesus. Eu fico com o versículo 3, onde Maria, ela pegando um frasco de perfume de nardo puro, muito precioso, ela ungiu os pés de Jesus e enxugou com os seus cabelos. E toda a casa se encheu do perfume.
Interessante é no versículo 5, né, que Judas, porque este perfume não foi vendido por 300 denários e não foi dado aos pobres, né? Então, por que esse perfume não foi vendido e o valor não foi dado aos pobres? Por que será? E o que é que você tem, meu ouvinte, o que é que você tem dado a Deus de mais precioso? E será que você tem sido o perfume de Cristo? O que eu digo para você hoje? Entregue a sua vida a Cristo e seja o perfume de Cristo. É isso aí, Daniel. Maravilha! Muito bom, João. Essa aí, olha aí. Seja o Será perfume, né? Seja o perfume de o Cristo. É perfume importante aí. de Cristo, né? O E bom será que perfume vai de ter Cristo, né? PP? É o bom perfume de Cristo. Será que nós vamos ter aí o PP com perfume, PP e Opa, perfume? olha, já tem o Aí spoiler você aí, já né? vai ligando. Já vai ligando aí o perfume, resumão, domingão, perfumão. Muito bom. Valeu, João. Valeu. Olha aí o Muito destaque bom, de muito João para o capítulo 11 e agora o destaque de Fernando para o capítulo 12, aliás, capítulo 12, capítulo né? 12. Capítulo 12. Fernando, tem aí um destaque para a gente, Fernando, no capítulo 12. O destaque do capítulo 12 é o mesmo tema que João trouxe aí, né? É quando Maria pega um frasco de perfume e derrama nos pés de Jesus e unge, né? Enxuga com os seus cabelos os pés de Jesus. Eu fico pensando, Daniel, João, irmãos que estão aí nos ouvindo, né? Como Maria era grata a Jesus. Ela sabia o porquê ela estava fazendo aquilo. Ela sabia o que Jesus tinha feito para ela. Ela conhecia bem Jesus. E eu fico pensando como ela venceu preconceitos, como ela venceu obstáculos, como ela teve a coragem, né, de chegar lá e derramar o frasco de perfume aos pés de Jesus. Mas eu tenho certeza que o que Maria queria mesmo era se derramar toda aos pés de Jesus, porque ela tinha por Jesus uma gratidão sem fim. E é isso que nós precisamos fazer, é nos derramar diante de Jesus. E sei que Maria, apesar dela ter feito tudo isso, ela ainda achou que era pouco. Então, como é bom a gente reconhecer o que Jesus faz por nós, e não somente o que ele faz, mas o que ele pode e tem capacidade de fazer. Na mente de Maria, naquele momento, passava-se filmes da ressurreição do irmão dela, passava-se ideias, e tenho certeza, ela conseguia enxergar, não a morte de Jesus, mas ela conseguia enxergar que Jesus tinha todo o poder, toda a autoridade, e era merecedor de tudo aquilo que ela fazia. É claro, pessoas achavam que aquilo ali era um absurdo, mas Maria queria mesmo, era não só derramar o perfume, mas derramar toda a sua vida aos pés de Jesus. É interessante, é algo que me faz parar e pensar sobre isso. É algo muito bonito, que a gente pode refletir por muito tempo. Amém, amém, Fernando. É verdade, né? Você se derramar aos pés de Jesus, né? Você realmente prestar toda a honra, toda a glória, né? Dizer, Senhor, né? Eis aqui a minha vida, né? Por completo, né? Realmente é isso que a gente muitas vezes não faz, né? Muitas vezes a gente dedica partes da nossa vida, né? Para Jesus, mas não se derrama, né? Por completo aí, como esse perfume. Derramou. Muito bom ponto aí de vocês, pessoal. Gostei demais. Esse capítulo 12 é maravilhoso. Eu só queria ressaltar um ponto também importante falar, e é quando Jesus diz que quem ama a sua vida, no 25, né? Quem ama a sua vida, perde-a, mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, irá preservá-la para a vida eterna, né? É bom a gente lembrar, né, pessoal, dessa frase tão importante de Jesus. Se eu quiser ganhar a vida eterna, eu tenho que perder minha vida aqui, né? Deixar de valorizar as coisas daqui, de desapegar das coisas daqui. E tem um pouco a ver com esse derramar, né, que vocês falaram, né? Cada vez mais que eu esqueço das coisas do mundo, né, que eu paro de valorizar as coisas do mundo, eu vou me derramando mais aos pés de Jesus. Cada vez que eu me prendo ao mundo, né, cada vez que eu me importo mais com o mundo, eu vou deixando, né, de me derramar aos pés de Jesus. E não dá para fazer as duas coisas, tá, pessoal? Isso é uma coisa importante, né? Eu já tentei, viu, algumas vezes, viu? Vou confessar que eu já tentei. Não, dá para fazer os dois? Não dá. Ou você se dedica 100% a um ou ao outro. Não dá para você ficar nos dois. Então, tem que perder a vida, que nem é perder, né? No meu ponto de vista, Jesus fala perder,
nesse sentido assim de abandonar, mas a gente não está perdendo nada, né? A gente está, né, o mundo não tem nada de bom para nos oferecer, né? Vamos focar na nossa vida eterna, na nossa vida celestial, que eu quero ver todos vocês, todo mundo junto lá, junto com Jesus, beleza? Vamos falar agora do capítulo 13, João, capítulo 13. Olha aí, foi um dia que teve live também, eu lembro dessa live, né? Tá aqui no canal, viu? Se você perdeu essa live, tá aqui no canal, você pode procurar. Eu fiz a leitura do capítulo todinho, junto com os irmãos, a gente comentou esse exemplo de Jesus, né? Um exemplo maravilhoso que Jesus lavou os pés dos discípulos, inclusive de Judas. Não foi isso, João? Fala aí pra gente. Sem dúvida, Daniel, foi um dia de live, foi um dia maravilhoso, né, que você deve ver, mas o que eu vou trazer hoje, para você que está chegando, né, eu vou trabalhar, Daniel trabalha com o que aconteceu, né, que foi muito maravilhoso, eu trabalho com você que está chegando, está pela primeira vez aqui, então quando você abre a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 13, nós temos 4 pontos para vermos. O primeiro é que Jesus, ele lava os pés dos discípulos, esse eu vou ficar, né? Eu fico nesse ponto, mas tem mais 3, que o traidor é indicado, existe um novo mandamento, né? E aí Pedro, ele é avisado. Então, esse é o quadro do capítulo 13. Eu fico com o versículo 7, que é a parte que Jesus lava os pés dos discípulos. E no versículo 7, Jesus respondeu: o que eu faço, você não compreende agora, mas vai entender depois. Então, o que Deus está fazendo hoje, neste programa, você só vai entender depois. Durante toda a nossa programação de hoje, nesse resumão de hoje, Jesus, ele vai falar para você. Em algum momento você vai ser tocado. Eu não sei qual é, mas você vai ser tocado. Se você chegou aqui, você não chegou. Você chegou porque Deus, desde o início, está trabalhando na sua vida, encontrando um meio, não é, para chegar até este momento. Eu acredito isso porque teve o irmão Pedro, né? Você pode acompanhar no versículo 8. Então, Pedro disse: o Senhor nunca lavará os meus pés. Ao que Jesus respondeu: se eu não lavar, você não terá parte comigo. Então, é necessário fazer parte do corpo de Cristo. E fazer parte do corpo de Cristo é você estar em comunidade que Deus, Jesus, ele comprou com seu sangue, que é a igreja. A igreja é o corpo de Cristo. E você precisa estar no corpo de Cristo. Como é que você faz isso? Você crê que Jesus é o Filho de Deus, você se arrepende dos seus pecados, confessa que ele é o Senhor e o Salvador da sua vida, é batizado. Quando você é batizado, todos os seus pecados, eles somem, é zerado. Você recebe o Espírito Santo e ainda entra no corpo de Cristo, que é a igreja. Então, no ato do batismo, 3 coisas imediatas: remissão dos seus pecados. O que é que acontece mais? Você recebe o dom do Espírito Santo e, em seguida, você faz parte do corpo de Cristo. Você entra na igreja, onde Cristo é o cabeça. E a mensagem é: você compreende o que Cristo já fez e está fazendo na sua vida? É uma boa pergunta, né? Quando você lê a Bíblia, meu amado ouvinte, você entende, né, o que você lê. Se você não faz parte do corpo de Cristo, procure uma congregação mais próxima da Bíblia e não mais próxima da sua casa. O que eu digo para você hoje é: faça parte do corpo de Cristo. Maravilha, Daniel. Maravilha, Fernando. Muito bom, muito bom. Olha aí, pessoal. Faça parte, né? Faça parte do corpo de Cristo, né? Com certeza a mensagem vai chegando até nós, né, João? De diversas formas aí, do exemplo como você deu. Que como você deu, na verdade, Deus vai trabalhando, né? Deus vai trabalhando, uma pecinha aqui, uma pecinha lá, e às vezes nem imagina. A gente nem imagina como Deus vai trabalhando, mas chega. Com certeza a mensagem chega para quem deve chegar. Com certeza. Valeu, muito bom, João. Olha aí, João, capítulo 12, capítulo 13, né? Estou sempre voltando para trás, né? João, capítulo 13, aí, muito bom essa passagem aí de Jesus lavando os pés dos discípulos. E você, Fernando, o que é que tem para a gente aí? Qual foi o seu destaque desse capítulo? Eu destaquei o mesmo versículo 7. Estamos, né, conectados. Quando é conectado. Quando Jesus, né, diz: o que eu faço vocês não compreendem agora, mas vai entender depois.
E aí, João fez uma aplicação para o irmão que abriu a live agora, que começou a ler agora, que talvez ainda não aceitou Jesus, que talvez não entende o porquê estamos aqui falando. E eu quero falar para os irmãos que já aceitaram Jesus, que já leem a Bíblia, que já conhecem a palavra de Deus, e mesmo assim, às vezes não entende, não compreende. Na maioria das vezes, nós não entendemos o trabalhar de Deus. Assim como aqueles seguidores de Jesus, o apóstolo Pedro e outros, não entendiam o que Jesus estava falando. Muitas vezes nós não entendemos o trabalhar de Deus. E eu tenho como exemplo aqui uma passagem do capítulo 11, onde Lázaro foi ressuscitado por Jesus. Então, é um grande exemplo. Nós não sabemos o trabalhar de Deus. Quando Jesus deixou lá atrás passar 4 dias para poder ir até Lázaro, muitos não entenderam. Mas Jesus esperou porque aquele era o motivo para glorificar a Deus. Então, se hoje nós estamos aqui, já aceitamos Jesus, já conhecemos a palavra, apesar de tudo isso, a gente não está conseguindo os objetivos desejados, aquilo que a gente deseja, que é estar sempre saudável, que é estar sempre com todas as coisas em ordem. Olha, Deus está trabalhando. Nós não sabemos o porquê de um acontecimento, o porquê de uma doença, o porquê de algumas coisas que acontecem em nossas vidas e a gente não quer aceitar, porque nós não entendemos. Mas, como Jesus disse, mas vocês vão entender depois. Com certeza, mais na frente nós vamos entender. Muitas coisas hoje eu já entendo o porquê aconteceu, porquê está acontecendo. Então, é muito interessante que a gente possa olhar com esses olhos, ter certeza de que Deus está no controle e a gente precisa estar interagindo com Ele e compreendendo por que as coisas estão acontecendo. E com certeza, não é para a morte, não é para glorificar o mal, é para a glória de Deus. Tenho certeza disso e é um ponto para a gente refletir diariamente em nossas vidas. Amém, Fernando. É isso aí. Isso é uma mensagem-chave desse capítulo, né, pessoal? Eu tenho certeza que muitos não entenderam o gesto de Jesus naquela hora, né? E muitos ainda hoje não entendem realmente, como você disse. Mais tarde vocês entenderão, né? Mais tarde a gente vai entendendo, sabe, pessoal? E é importante a gente entender, né? É importante, não adianta ler esse capítulo maravilhoso se a gente não entender, né, qual é o foco dessa mensagem, o que Jesus está querendo passar para a gente com esse exemplo. Se a gente não entender, ó, vai ser uma leitura vazia, né? Vai ser uma leitura que a gente não vai fazer a vontade de Deus, um exemplo maravilhoso desse. E eu percebo que muitos irmãos, que muitas pessoas ainda não entendem o que Jesus fez, né? O Criador do universo, né? O Criador do mundo, ajoelhado, lavando os pés, sabe? É uma atitude tão, né, tão humilde, né? Tão humilhante, né? Eu diria. Como eu falei, eu acho que eu falei na live isso. Se alguém hoje, né, século XXI, 2025, vier lavar meus pés, eu vou ficar constrangido. É um negócio tão, né, humilhante. Imagina naquela época, sabe? Imagina o Criador do mundo fazendo isso, né? Nós precisamos sim entender, e é isso que a gente tenta fazer aqui, né? No grupo de leitura, né? Na nossa leitura diária, do resumão, tentamos sempre entender, cada vez mais entender, fazer uma leitura rica, uma leitura entendendo a palavra de Deus sempre, não ler por ler, né? É um ajudando ao outro aí, como vocês nos ajudam, e a gente vai tentando ajudar todos os irmãos, beleza? Muito bom, Fernando, muito bom, João 3,16. Vamos passar, então, para o capítulo 14, né? Mais um capítulo importantíssimo, aí, um capítulo rico também para a gente meditar. Conta aí, João, como é que foi a sua leitura do 14? Basicamente, ele tem 2 pontos. O primeiro é Jesus, o caminho para o Pai. Eu fico neste ponto, mas também tem outro ponto onde Jesus promete o Espírito Santo. Eu fiquei com o versículo 2, onde Jesus diz que na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito, pois vou preparar um lugar para você. E é esse ponto que eu quero falar. Em que morada você está buscando morar, meu amado ouvinte, Daniel, Fernando? Em qual morada vocês estão buscando morar? Quem está preparando
uma morada para você? Quem? Não é? E você está preparado hoje para ir para a sua morada? Né? São pontos onde nós precisamos responder verdadeiramente a Cristo. Não é? Será que eu estou preparado? Olha, temos que estar sempre pronto. Por quê? Porque Cristo está voltando. Pode ser daqui a um minuto, possa ser que nem chegue ao final deste programa. Pode ser que leve mais anos, séculos, não sabemos. Sabemos que ele vai voltar. O que eu digo para você hoje, prepare-se. Jesus, a nossa esperança, está voltando. Maravilha, Daniel! Maravilha, Amém, amém. Muito bom, João. Estava pensando agora, você falando, realmente, né? Realmente não adianta Jesus preparar a morada se a gente não está preparado para essa morada, né? Não é todo mundo que vai entrar nessa morada, né? Precisamos estar preparados, bem preparados, porque, ó, imagina o desperdício que vai ser, né? Jesus preparando um lugar no céu para nós, e quando chegar o momento, a gente não, né, não está nos caminhos, né? Realmente vai ser triste não para ele, vai ser triste para a gente que vai ficar aí. Então, esteja preparado para habitar nessa morada, né, João? Ô, Daniel, será que o nosso ouvinte ele está preparado para dar o like, Daniel? Será que ele está preparado? Olha Será aí, se não tiver, é para estar agora, viu? Será que ele está preparado para compartilhar, Daniel, esse link e ser um missionário para ajudar a obra do Senhor a crescer? Será que ele está preparado? Olha, não é verdade? é importante, é importante. É importante. Veja, nós não queremos, né? É interessante porque esse programa, ele não tem a audiência que deveria, mas vai chegar, porque vai chegar. ele vai ser propagado nos 4 cantos. E nós contamos com a ajuda de você. Não é? Você está preparado para fazer um curso na Escola da Bíblia? Entra no nosso site, escoladabiblia.com, e faça hoje mesmo a sua inscrição. É atemporal. O dia que você chegar, vai estar aberto uma inscrição. Sempre tem curso, né, João? Sempre tem curso, para você. Sempre. E sempre nós podemos ouvir belas canções, belas meditações no programa Jesus, a nossa esperança. Muito bom. Tá no YouTube também, né? Jesus, a nossa esperança. Que bênção, né? Com certeza. Tenho ouvido bastante, viu? Tenho ouvido bastante lá na academia o programa Jesus, a nossa esperança. Que bênção! E aí, Fernando, qual é o seu destaque, Fernando, desse capítulo 14 aí, essas moradas celestiais? Fala pra gente, Fernando. Meu destaque também, eu estou acompanhando o João, né? É o início e o 15, né? O primeiro e o 15. São dois pontos muito importantes. E o que me chamou a atenção nesse capítulo, Daniel, João, irmãos que estão aí, é que Jesus, ele está anunciando aos discípulos que ele vai para a casa do Pai, né? E aqui ele diz, confortando os discípulos, Jesus tinha uma preocupação muito grande com aqueles 12, não só com os 12, porque não só eram 12, eram muito mais, e hoje são milhões e bilhões no mundo inteiro, e nós fazemos parte desse universo que Jesus se preocupou e se preocupa ainda hoje. Então, ele está consolando os irmãos, dizendo, olha, que o coração de vocês não fique angustiado, não sofram, não fiquem com medo. Eu vou, na casa do meu pai tem muitas moradas. Então, Jesus está confortando ele, está anunciando, dizendo a ele que, ó, não tenham medo. E eu trago isso para hoje, João, Daniel, irmãos que estão aí nos ouvindo, eu trago para hoje. Quantas vezes nós estamos desanimados, nós estamos angustiados aqui no mundo, nós estamos pensando que as coisas não têm mais jeito, e nós precisamos lembrar que Jesus, ele prometeu, ele disse a gente para que não ficasse angustiado, porque ele está conosco, ele foi preparar lugar, e o melhor é isso, nós não vamos ficar aqui nesse sofrimento, nesse desânimo, nessa angústia aqui. Existe um lugar que ele foi preparar para a gente, para nós, então, que a gente possa ter certeza que nós não estamos sozinhos. Eu sempre trago isso, Daniel, João, eu penso isso sempre nos meus problemas. Quando eu tenho problemas, quando as dificuldades surgem,
que olhe para os 4 cantos do mundo. Normalmente nós somos propensos a buscar soluções terrenas, soluções humanas, assim como os discípulos de Jesus sempre pensavam em coisas em sua volta, e quando Jesus ia partir, eles ficaram com medo. Quando eu sinto esse medo, quando eu olho para os 4 cantos e eu não consigo, não vejo solução, eu tenho que me direcionar para quem tem a solução. E aí eu lembro, meu irmão, eu não estou sozinho, não estou sozinho. E a promessa não é minha, não é de um amigo, não é das pessoas aqui na terra. A promessa é do Filho de Deus. É do Filho de Deus que tem toda a autoridade. Então que a gente possa ter a certeza de que nós não estamos sozinhos. E que nosso trabalho, como disse o irmão José, João 3,16, que nosso trabalho seja sempre na direção, sempre buscando nos preparar para que quando ele voltar, a gente possa ir para essa morada que ele foi preparar para a gente. Esse é o nosso propósito. E que a gente não tenha medo, porque essa morada é uma morada muito especial. Tenho certeza disso. Amém. Que bênção, Fernando. Olha aí, que mensagem, né? Que mensagem, mais uma mensagem belíssima aí do capítulo 14. Importante, né, Fernando? Lembrar que não estamos sozinhos, né? Muitas vezes no desespero, né? Quando o momento aperta, a gente olha para o céu, mas com certeza Jesus, né? Somente Ele, né? Somente o Criador do Universo, Ele está com a gente, sim, nos garantindo uma morada no lar celestial. Que bênção. E por falar em não estar sozinho, né, Fernando? Eu percebo que você também não está sozinho aos sábados, né? Todo sábado, como o João falou aí. Fala um pouquinho mais aí sobre esse programa Jesus, a nossa esperança. Todo sábado, não é isso, Fernando? Daniel, olha, eu sou suspeito. Eu não posso falar, porque eu vou para o programa, eu saio de casa com, olha, com uma expectativa. E eu volto edificado, irmãos. Edificado. E não é por qualquer coisa, não. É somente por uma coisa. É somente por Jesus. Eu volto edificado. A palavra a gente pode ler aqui. A gente lê, mas a gente interage com alguns irmãos que ligam para a gente ouve mensagens de alguns irmãos, como João, José, outros irmãos que vão nos visitar lá. Semana passada tivemos o irmão Vitor Alexander lá conosco. Algumas semanas atrás tivemos a presença do nosso irmão Rildo, irmão Sérgio Pereira. Então, irmãos que vai lá, olha, é sempre uma surpresa, não tem nada programado. É sempre uma surpresa, mas a surpresa é sempre na presença de Jesus, é sempre focado em Jesus. Então, são surpresas agradáveis. E eu convido os irmãos que tiverem tempo no sábado para ouvir o programa. Eles podem sintonizar na Litoral FM 98.5, da cidade de Paulista, aqui na região metropolitana de Recife, e ouvir o programa das 8 às 10 da manhã. Caso não tenham tempo, isso é natural, muitas vezes não há tempo. Tem outra programação também falando de Jesus, continua, porque não tem problema. Você ouve depois, na academia, como o Daniel faz, correndo na rua, como o João faz também na academia, né, João? Pode ser lavando os pratos, como algumas irmãs fazem. Pode ser também, lavando prato. Olha, lavando prato. Eu ouço os programas antigos, muitas vezes fazendo alguma atividade. E, olha, como eu digo, sou suspeito, eu sempre me edifico, porque a palavra de Deus não é a minha palavra. Não é a minha voz, não é a voz de Marconi, não é a voz de João, não é a voz de Vitor, não é a voz de Rildo, mas é a voz de Deus falando para a gente, irmãos. Esse é maravilhoso. Diga você. Olha, não tem explicação. Amém. É muito bom. Amém. Valeu, Fernando. É uma bênção, realmente. Se você não conhece, pessoal, não deixe de conhecer, tá certo? Jesus, a nossa esperança, todo sábado, como ele falou, né? Fernando falou, de 8 às 10, né? Na Litoral FM Paulista ou no YouTube, se você não conseguir ao vivo, né? Você faz feito eu faço muitas vezes, né? Estou na academia, estou lavando prato, viu? Já fui lavando prato também, é muito bom. E é maravilhoso. Tem mensagem, tem louvor, tem oração, tem recado, tem abraço, tem de tudo aí para você se edificar. Um cardápio completo, né? Muito bom aí, Jesus, a nossa esperança. Valeu, Fernando. E vamos falar agora, João, do capítulo 15, né? Evangelho de João, capítulo 15, né? Falar aí desses ramos, falar das videiras, né? Quem é a videira verdadeira, né, João? Fala aí pra gente.
Para você que assistiu a live, já sabe aí o que Daniel disse, né? A videira verdadeira. Para você que está chegando, que eu trabalho com, gosto de trabalhar com você, Fernando, foi bom quando o trabalho é com os irmãos. Eu gostei desses 2 pontos, foi maravilhoso, por sinal. Para você que chegou hoje, eu quero dizer para você que quando você abre a sua Bíblia, no Evangelho de João, no capítulo 15, você vai ter 2 pontos a estudar. Primeiro, a videira e os ramos, e o segundo ponto é que os discípulos são odiados pelo mundo, que Jesus diz. E eu fico nesse ponto. O versículo que eu destaquei foi o versículo 18, onde o próprio Jesus disse: se o mundo odeia vocês, saibam que antes de odiar vocês, odiou a mim. E logo em seguida, no 19, ele diz: se vocês fossem do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas vocês não são do mundo. Pelo contrário, eu deles o escolhi. E por isso o mundo odeia você. Então, qual é a pergunta? O mundo está amando ou odiando você? Você sabia que eu consigo definir e direcionar quando a pessoa ela é cristã ou não? É observando esse grande detalhe. É quando o mundo, aqueles que não fazem parte de Cristo, eles amam você e você corresponde. Mas quando o mundo lhe odeia, porque você não faz as coisas dele, aí isso mostra que você é um seguidor de Jesus. Então, por que o mundo está odiando você? Ou está amando você? Um ponto bom, e ficou claro, é que Deus, Jesus, ele diz: eu escolhi você. E Deus já escolheu você. A pergunta hoje é se você já escolheu a Deus. Escolha Deus. Odeie o mundo e ame a Deus com toda a sua força, com todo o seu entendimento, com toda a sua alma. Isso é a verdade. Amizade com o mundo é inimizade com Deus. E a nossa família é grande. A família em que o mundo odeia. Está aqui. Olha o que está escrito na camisa de Daniel. Eu decido andar com Deus. Então, quando ele anda na rua, bom, o mundo vai logo dizer: aquele ali não é um dos meus. Tirar 3 dias, pegar uma estrada, sofrer na estrada, na ida e na volta, pelo nome Para o de mundo, né, Cristo, João? sofrer pelo mundo, pelo nome de Cristo, passar 3 dias em um lugar, só estudando a Bíblia, só estudando o livro de Salmos, o inário do povo de Israel, não faz sentido. Eu tenho 3 dias para estar na praia, na fazenda ou em qualquer outro lugar onde que o mundo, né, o mundo está me amando, está dizendo: olha aqui, eu te amo. Mas quando nós somos rejeitados, Jesus diz: bem-aventurado, porque vocês são os meus discípulos. Deus, meus amados, você que acabou de chegar nessa live, convidado por outro irmão ou por qualquer outra indicação, que Deus, desde o começo, está trabalhando nesse resumão, ele está dizendo para você: eu escolhi você. E você tem escolhido Deus? Maravilha, Daniel! Maravilha, Muito Fernando! bom, é verdade. Precisamos, né, João, escolher a cada dia, a cada hora, né? Precisamos escolher a nossa prioridade. Realmente, né? Como você disse, para o mundo é loucura, né? Eu pegar um carro, passar horas na estrada, passar 3 dias lá no lugar, não é tão confortável quanto a sua cama, quanto a sua casa, mas, ó, o pessoal diz: vai perder tempo, Daniel, vai perder o seu domingo, vai perder o seu sábado, sabe? E, na verdade, para mim, eu estava lá, ó, foi bom demais. Eu estava lá, rapaz, foi maravilhoso. 3 dias só com a palavra, 3 dias só estudando o Salmo, 3 dias lá só com irmãos muito mais experientes que eu, com muito mais conteúdo assim, né? De manhã, de tarde, de noite, comunhão com os irmãos, foi uma benção, né? Assim, para a gente que conhece, né? Para a gente que gosta, né? Para a gente que é de Deus, né? Para a gente que é o ramo realmente é maravilhoso. É muito,
né? Por mim, eu passava uma semana, um mês lá com os irmãos, só imagina, né? E a boa notícia, João, é que a gente vai ter isso no Lar Celestial, né? No Lar Celestial vai ser, eu fico imaginando que vai ser exatamente assim no Lar Celestial, né? 24 horas por dia, só louvor, só cantando para Deus, só com os irmãos, só, né? Imagina que maravilha, quem não quer estar nesse Lar Celestial? A gente está só treinando, né, João? Além disso, aquele que é fiel disse, eu vou preparar uma morada, já eu volto, peraí. Olha aí, esse congresso perfeito. Eu estou preparando um negócio maior. É só um ensaio, né? Eu costumo dizer que é só um ensaio para o que a gente vai ter lá, né, na eternidade. É uma bênção, realmente. A gente está falando do congresso, tá, pessoal? O congresso, para você que está um pouco perdido aí, foi o Congresso Cristão do Nordeste, né, que rolou aí em janeiro, né? E eu estava lá participando com os irmãos, foi uma bênção, né? Foi lá no Rio Grande do Norte, Natal, foi uma bênção demais, tá certo? Vou tentar participar no ano que vem, mais uma vez, se Deus permitir. Se ele não voltar antes, né? Se ele voltar antes, vai ser melhor ainda, né? Porque vai ser lá no céu. Beleza? E aí, Fernando, como é que foi aí a sua meditação, a sua reflexão de João 15, Fernando? Muito bom, Daniel. E na live você falou que o tema era permanecer. 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 Jesus diz, permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir frutos de si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar frutos se não permanecerem em mim. Jesus falou isso. E é interessante, algumas pessoas chegam e dizem, não preciso permanecer em Jesus. Eu basto ter bom senso, eu basto respeitar os outros, eu basto não ter preconceitos, eu basto não discriminar ninguém. Irmão, se não tiver em Jesus, se não permanecer em Jesus, em algum momento vai chegar a imoralidade, que o mundo vai trazer a impureza, libertinagem, como diz aqui em Gálatas 5:19, idolatria, feitiçaria, inimizade, as concorrências, a luta, a correria, a competição das inimizades, rixa, ciúmes, ira, discórdia, divisões, facções, inveja, bebedeira e tantas outras coisas. O mundo, como disse o irmão João, o mundo é muito diferente. Quem quiser ser amigo do mundo não consegue ser amigo de Deus. Porque não tem como unir essas duas coisas, Daniel. Daniel falou aí, dois senhores, não tem como agradar os dois. Então, se nós não tivermos ligados em Jesus, nós vamos tropeçar, nós vamos cair para o lado da maldade, para o lado dos frutos carnais, para o lado do mundo. Então, precisamos estar ligados em Jesus. Talvez seja, para alguns, como disse o próprio Jesus, bobagem. Nesse momento, vocês não estão entendendo isso. Nesse momento, vocês não estão compreendendo isso. Mais na frente, alguns hoje, Daniel, João, irmãos, alguns hoje são jovens, não são pais, não são mães, estão vivendo a vida achando que tem como controlar seus sentimentos, suas emoções, seus desejos. Mais tarde, quando chegar na sua idade mais avançada, vai começar a compreender isso. Mais tarde, entender isso. E aí vai querer controlar seus filhos, controlar os seus irmãozinhos mais novos, e não vai conseguir. Porque antes não entendeu. Só está entendendo agora, como Jesus disse. Então é bom que a gente entenda isso, compreenda isso. Precisamos permanecer em Jesus. Senão, só vamos dar frutos estragados, podres. Ou melhor, não vamos dar frutos. Porque galho cortado, graveto seco, não consegue dar frutos. Então, irmãos, foi esse o versículo que me chamou a atenção, dentre muitos que a gente tem aqui. Mas foi esse que mais me chamou a atenção. Amém. Valeu, Fernando. Eu lembro também, quando eu estava fazendo minha leitura, cada vez mais esse capítulo vai ficando destacado, daqui a pouco está todo pintado lá
meu capítulo, porque ó, dá para a gente passar 1 hora, 2 horas em cada versículo, só a gente meditando, estudando, degustando a palavra de Deus. E é verdade, pessoal, sem Jesus não adianta querer fazer a vontade de Deus, né? Não adianta querer dar esses frutos aí, os frutos do Espírito, né? Se não tiver, ó, agarrado, se não tiver conectado com essa videira maravilhosa. E aí, João, e hoje vai ter PP, João? Como é que tá aí o PP? Tá preparado aí para a gente já ouvir esse pré-poema? Meu irmão, foi muito bom um resumão com João. Jesus chorou, o morto levantou. Teve o cheiro do perfume e a falta de fé do homem. Teve o lava-pé sem entender nada de fé. Teve construção de morada. Quero que Deus faça morada no seu coração, meu irmão. Teve a videira e os ramos. Deixa de besteira e vamos que vamos. E avisa a vizinhança que Jesus é a nossa esperança. Aê, muito bom, olha aí, valeu, João. PP, mais um PP maravilhoso aí. Teve lava-pé, né? Sem ninguém entender de fé, né? Gostei, muito bom, né? Show de bola aí, pessoal. Mais um PP aí que o João produz para o nosso episódio, né? Falando aí de João, do capítulo 11 ao capítulo 15. Teve perfume, né, João? Teve lava-pé, teve de tudo aí nessa semana de leitura. Jesus chorou e o morto levantou. Bom demais, bom demais. Depois a gente vai fazer um livro, viu? Vamos pegar todos os PP, todos os poemas, vamos fazer um arquivo aqui, ó, e fazer um livro e publicar aí o livro, né? Só os PPs, vai dar um livro bom aí pra gente meditar. Um e-book que é mais rápido. Um e-book. Não é? Já sai logo, né? Vamos catalogando aí. Vamos catalogando aí essas obras-primas aí de vocês, que tá cada vez melhor, beleza? E agora vamos ver o poema aí de Fernando. Como é que tá o poema aí, Fernando? É um pequeno poema, como sempre, né? Mas vamos ter o poema sim. E vamos combinar com os irmãos aí para mandar o poema também, né, Daniel? Vamos lá. Sim. O poema diz assim, olha: eu preciso o tempo todo com Jesus permanecer. Se não for ligado a Ele, eu nada posso fazer. Serei um galho cortado, seco e sem razão para viver. É verdade que tem coisas difíceis de compreender, e como tal ser humano, eu não consigo entender. Mas meus olhos vão se abrindo, se nele eu permanecer. Eu preciso o tempo todo com Jesus permanecer. Se não for ligado a Ele, eu nada posso fazer. Serei um graveto seco e sem razão para viver. O mundo está bem aí, oferecendo prazer, dizendo que eu posso tudo que eu quiser ser. Mas eu sei que eu só posso se nele eu permanecer. Eu preciso, irmãos, o tempo todo. Nós precisamos o tempo todo em Jesus permanecer. Se não for ligado a Ele, nada podemos fazer. Seremos um graveto seco e sem razão, sem motivo nenhum para viver. Bom demais, aê, valeu, Fernando, que maravilha, né, que maravilha, aí pegando aí o mote do permanecer, né, quem aí quer ser um graveto seco, né, Fernando, ninguém quer ser um graveto seco, maravilha, vamos catalogar aí esses poemas e esses pré-poemas, que tá bom demais, pessoal, não vamos deixar se perder aí essas maravilhas que a gente se edifica muito também, né, e também se alegra muito com a palavra de Deus. Obrigado, Fernando. Obrigado, João. E com isso estamos encerrando, pessoal. Mais um Leia a Bíblia Cast. Próxima semana, se Deus quiser, tem mais, João. Né? Estamos chegando no finalzinho, quase no final aí de João, mas tem mais João para a gente comentar aqui no Leia a Bíblia Cast. Deus abençoe vocês. Continue compartilhando, continue dando like, continue firme na leitura. Tchau, João. Tchau, Fernando. Tchau, galera. Até o próximo. Valeu.